Sou Carlos Barroso com o debate de cena política. 10 dias de Michel Temer. O início do governo interino começa conturbado. Já caiu o titular da área de planejamento, o PMDBista Romero Jucá. Ministros batendo cabeça com o presidente. Propostas, contrapropostas e desmentidos. Em meio a tudo isso, a apresentação de um contingenciamento, leia-se rombo, de mais de 170 bilhões de reais, praticamente o dobro do que for apresentado por Dilma Rousseff. O governo do PMDB e companhia conseguirá emplacar medidas duras de ajuste fiscal sob a batuta do conceituado ministro Henrique Meirelles? Como vai ficar o mercado financeiro? Quem ganha e quem perde com o ajuste? Esse é o debate de cena política, com presença dos economistas. Cláudio Gontijo, professor do Departamento de Ciências Econômicas da UFMG, PhD em Economia em 1999, linha de pesquisa, Macroeconomia e História do Pensamento Econômico, ex-presidente do Conselho Regional de Economia de Minas. E o economista especializado em mercado financeiro, Ricardo Reis, formado pela PUC-MG, tem 30 anos de experiência na área. Atua na XP Investimentos. E também convidamos o jornalista José Antônio Bicalho, colunista de economia do jornal Hoje em Dia. Trabalhou nos jornais O Globo e revistas da Block Editoras, Gazeta Mercantil, Diário do Comércio e Jornal do Comércio. Foi editor de economia em O Tempo. Prazer em recebê-los aqui, todos vocês. José Antônio Bicalho é um dos remanescentes do jornalismo econômico aqui de Minas, né? É isso aí. Existiam muitos nas sucursais. Hoje, infelizmente, nem existem mais sucursais, né? É um remanescente. Mas prazer em recebê-los e começando aqui com o professor Cláudio Gontijo, eu queria perguntar-lhe o seguinte: já caiu hoje, com 10 dias de governo, um ministro da área econômica. Não era economista, mas planejamento é uma área econômica. Isso. O governo, eu disse ali, já começa conturbado. A gente aqui no jornalismo tem que trabalhar em cima de uma linha da navalha, não pode pender nem para cá nem para lá. Quando eu falo conturbado, eles falam, está contra o governo. Não. Estou colocando um fato, né? Desmentidos, ditos e desmentidos, ministros batendo cabeça, o governo já começa com uma efervescência muito grande. Eu queria a sua análise, dentro das propostas econômicas que já foram esboçadas por Henrique Meirelles, qual é a sua avaliação desse início de governo e dessas propostas, inclusive com esse rombo apresentado de mais de 170 bilhões de reais? Olha, em primeiro lugar, a gente precisa entender o momento que nós vivemos, né, que é um momento muito difícil. Infelizmente, né, o Henrique Meirelles, na verdade, ele está recebendo uma situação extremamente delicada do país. E esses 170 bilhões de rombo, isso não é um rombo, isso é o chamado déficit primário. Então, isso não é o rombo total das contas, porque ainda tem a Eletrobras. Não, isso não. A Eletrobras não entra nessa conta. O que entra nessa conta são os juros da dívida, né? Que esse ano pode chegar a 650 bilhões. Ninguém fala sobre isso, né? Estamos falando apenas no déficit primário, porque é a preocupação do sistema financeiro, porque nós podemos entender o seguinte: a política econômica, desde o presidente Fernando Henrique Cardoso, infelizmente, tem privilegiado a área financeira. Tanto assim que, se nós olharmos, a participação da indústria no PIB nacional tem decaído, não é? Nós sofremos um processo de desindustrialização muito forte, não foi interrompido durante o governo petista, não é? E particularmente, a economia brasileira sofre com os efeitos da desaceleração da economia mundial, particularmente da China. Quer dizer, a China não desacelerou tanto assim, mas as importações do Brasil, elas caíram de 46 bilhões de dólares para 40 bilhões de dólares em um ano.
as nossas exportações no mercado internacional caíram 35 bilhões de dólares em um ano e meio. E só isso já causa um efeito deprimente sobre o PIB. Então, nós vivendo esse momento, a presidente Dilma, infelizmente, eu fiz uma crítica no início do seu mandato, vinculado à imprensa aqui em Minas, né, dizendo o seguinte: ora, a política que ela implementou foi o contrário da política que ela anunciou na sua candidatura. Ela, na verdade, implementou... Na primeira ou na reeleição? Na reeleição. Na reeleição. Ela, na verdade, fez a política do adversário. Ela fez uma política de ajuste. Com o Joaquim Levy. Com o Joaquim Levy. É uma política de ajuste burro. É o tiro no pé. Tá certo? Por quê? Porque é o seguinte, uma coisa precisa básica entender, e que, infelizmente, hoje, grande parte dos próprios economistas, com exceção daqueles que entendem de economia política, né, não compreendem, é que a economia nacional é diferente da economia doméstica. Por exemplo, se eu ganho 10 mil reais e estou gastando 15, como é que eu equilibro meu orçamento? Cortando 5 mil de gasto, que eu posso fazer. Correto? Uhum. Na economia nacional, você não pode fazer isso. Por quê? Porque existe uma coisa chamada multiplicador keynesiano, multiplicador do gasto público. Se eu corto 10 bilhões de dólares, ou de reais, né, de gasto, pega um gasto qualquer aí, uma ponte que eu ia fazer, como eu estava iniciando, não vamos fazer a ponte. Então eu corto 10, ou corto benefícios sociais, corto qualquer coisa. Eu deixo de gastar 10 bilhões. Olha, eu deixo de gastar 10 bilhões, o chamado multiplicador da economia brasileira é em torno de 2. Então, a renda nacional, o PIB, cai de 20 bilhões. Como a arrecadação... Caiu o dobro do que é retirado. Exatamente. Como a arrecadação tributária, a carga tributária está em torno de 36%, 37%, eu perco 7 bilhões de arrecadação tributária. Então, a arrecadação tributária cai, que é o que aconteceu durante o governo Dilma. É o círculo vicioso, né? Exatamente. Aí vem outro, ela trocou o Joaquim Levy pelo Nelson Barbosa, que, na verdade, estuda na minha mesma escola que eu estudei nos Estados Unidos, que é a New School for Social Research, onde eu tirei meu PhD. E ele, em vez de adotar uma política de recuperação econômica, ele implementa uma política de supostamente equilíbrio do gasto público. Como? Contingenciando os gastos. E aí, por que você tem que contingenciar os gastos? Por causa da lei de responsabilidade fiscal. Porque se você tem que fazer isso para gerar um superávit primário, porque senão você está em desobediência à lei de responsabilidade fiscal. Ora, quando você faz isso, você cria um impacto negativo sobre a economia, que já está desacelerado, porque as exportações estão caindo. Mas agora foi dobrado pelo governo interino Temer? Pois é, o problema é exatamente o seguinte, não, o que o Meirelles fez foi um gesto de extrema inteligência. O que ele fez? Ele reconheceu o déficit que ia resultar neste ano. Porque o problema da Dilma, da presidente Dilma, é que ela tinha muita oposição no Congresso. Então, quando ela tentava dizer que o déficit era de 96 bilhões, o Congresso não aprovava. Se ela falasse que era 170, aí que não haveria aprovação nenhuma. Então, a primeira coisa que o Henrique Meirelles fez de forma correta é dizer o seguinte: eu tenho um déficit de 170 bilhões. Correto? Então, esse foi um gesto positivo. Professor, só para a gente rodar aí o debate, eu queria ouvir o Ricardo Reis, que é um especialista, como eu disse, do mercado financeiro. Hoje, com a queda do Jucá, Romero Jucá, ele disse que se licenciou. Isso é um eufemismo, né? Caiu e não volta, né? Já houve um baque no mercado financeiro. Como é que é a sua análise sobre esse início de governo e o mercado financeiro? Carlos, em primeiro lugar, muito obrigado aí pelo convite, né? A presença sua que a gente agradece. O que a gente percebe
literalmente, é um processo muito mais confuso, né, do que foi o impeachment do Collor. Que não ocorreu um impeachment, ocorreu uma renúncia, né? Quando o processo estava no meio do caminho, o Collor saiu. Ele saiu para não perder os direitos políticos e acabou perdendo, né? Depois. E, efetivamente, nós não tivemos essa renúncia por parte da presidente Dilma. E isso, efetivamente, traz um panorama desconhecido até então do brasileiro. Nós não tivemos aí realmente um processo de impeachment. Isso gera uma incerteza muito grande e todo esse processo de incerteza deixa o mercado financeiro bastante exaltado, né? O mercado ele gosta de trabalhar em cenários que tenham mais previsibilidade. Então, a queda do Jucá é só mais uma peça aí nesse tabuleiro aí que ainda é muito frágil, né? Hoje, o que a gente realmente gostaria de ver aparecer um líder que fosse eleito pelo povo, não que o Temer tenha sido, não vou entrar nesse debate PSDB, PT, etc., se ele é legítimo ou ilegítimo. O mercado desejaria uma segurança. Mas o mercado desejaria que essa segurança, essa tranquilidade de saber, eu vou investir aqui numa fábrica e essa fábrica eu vou ter o empréstimo, eu vou poder contratar, a política econômica ela vai transcorrer com naturalidade, daqui a 5, 6 anos, quando a fábrica estiver funcionando, eu vou ter aquelas garantias, eu vou ter o retorno daquele capital. Hoje existe essa insegurança por parte das pessoas na hora de aplicar. Então, as aplicações hoje elas estão muito de curto prazo, né? Não existe um planejamento de médio e longo prazo e isso tem sido pautado por essa sombra, né? Que o Michel Temer tem, que a presidente Dilma pode voltar em 180 dias, então ele não pode ser ruim demais para tomar as medidas efetivamente que talvez ele tivesse que tomar. O chamado remédio amargo não pode ser aplicado. Por outro lado... Parece que eles vão aplicar, mesmo assim, né? Eu até discordo dessa política econômica que está sendo gerida. Eu acho que a maneira mais simples que existiria para você contemporizar esse momento é esquecer um pouco esses 4,5% da inflação, deixa esse número chegar em 7, 8, 9, igual está hoje. Vamos abaixar esses juros aí de 14% para 9%. Isso poderia fazer a economia andar um pouco melhor. Isso aí é raro, né? Alguém do mercado pedindo a redução dos juros, né? Porque geralmente o mercado financeiro gosta da expansão dos juros, né? Os que trabalham em banco realmente gostam bastante, né? Mas eu, particularmente, eu prefiro um modelo menos intervencionista na economia, ver a economia crescendo. E é necessário o crédito para que as empresas possam recuperar esse crescimento, você poder ter mais empregos. E, enfim, eu acho que tudo começa por essa política de juros aí. Muito bem, eu vou fazer um intervalo e Cena Política volta em instantes debatendo o governo Temer sob a ótica da economia. Segue Cena Política debatendo o governo Temer sobre a ótica da economia, esse início de governo com vários complicadores. Ô Ricardo, a gente estava falando do mercado financeiro, eu queria te perguntar isso. Falava-se antes que o mercado financeiro esperava a saída da presidente hoje afastada, a presidente Dilma Rousseff, e que o mercado se recuperaria com um novo governo. Mas parece que uma moeda forte para o mercado financeiro é a credibilidade. E essa credibilidade, já que o mercado sobe e desce, essa credibilidade que era necessária não está acontecendo? Os investimentos, geralmente, eles antecipam esses movimentos. Nós tivemos aí no final do ano o Bovespa na casa aí de 38, 40 mil pontos e ele chegou a 55.
Então, nós já tivemos aí um crescimento importante no Bovespa. O dólar, que chegou a bater 4,30, recuou para o patamar de 3,50, 3,60. Essa credibilidade ela já começou a ser espelhada. Porém, agora o mercado vai trabalhar um novo viés, que é o efeito Dilma. Teoricamente, ele já foi sanado. A Dilma ela não é mais um complicador de curto prazo em termos de credibilidade. Difícil o retorno dela, muito difícil. Muito difícil esse retorno dela no momento, não é um cenário que o mercado vem trabalhando, mas o mercado agora ele quer efetivamente uma política de crescimento, um pacote de bondades, né? Muito se fala em pacote de maldades, mas tem que se falar em crescimento, tem que falar em ambiente econômico para as pessoas voltarem a investir, para as pessoas começarem a se sentirem mais à vontade de realmente retomar esse investimento. Eu né? até passaria aí para o Cláudio Gontijo para saber se tem pacote aí de bondades ou de maldades. Essa é a minha preocupação, quer dizer, a política anunciada, a gente tudo pode mudar, né? Mas a política anunciada, não pelo enunciada e anunciada, né? Não pelo ministro Meirelles, mas no próprio programa do Temer e pela fala do ministro, porque o ministro falou, na verdade, ele falou muito pouco que iria fazer. Ele apenas usou os jargões normais do mercado, né? Nós estamos aqui no programa segunda-feira. Esse programa que vai às 11 horas da noite de segunda-feira. O ministro amanhã, na terça, anuncia as medidas, né? Pois é, exatamente. Mas eu tenho certeza que são medidas clássicas de ajuste, pelo perfil do ministro. Então, ele vai na mesma linha de erros dos seus antecessores. Não vai criar o ambiente de estabilidade. Tá certo? Temos ali até a imagem do Meirelles, né? Nós não vamos ter, seguramente, um pacote de bondades, que é o que precisa. Nós precisamos aumentar o gasto público e não reduzi-lo. Nós precisamos abaixar a taxa de juros e não aumentá-lo, mantê-la no patamar. Mas qual que poderia ser uma mola propulsora de desenvolvimento hoje? A gente teve o consumo como uma base importante, a gente teve exportações de commodities como uma base importante, e dizem que esses instrumentos estão esgotados. Estão esgotados mesmo? A gente poderia trabalhar uma retomada do crescimento via consumo, ou seria via infraestrutura, como está sendo sinalizado? Foi falado na obra do São Francisco, né? Mas o ministro que falou sobre isso caiu, não é? A gente não sabe o que vai. Mas, efetivamente, né, o que se anuncia que é a desvinculação dos gastos para as esferas inferiores do governo. Isso significa, na verdade, que os recursos que hoje são destinados para a saúde e para a educação vão ficar livres. Então, o Estado e os municípios vão gastar como que quiser. Tá certo? Isso não significa, quer dizer, seguramente nós vamos ter uma saúde pior e uma educação pior. Quem vai ser afetado com isso? Aliás, aí foi a pergunta inicial do programa. São os pobres, tá certo? A presidente Dilma já fez uma coisa terrível, que ela reduziu o Bolsa Família, reduziu os programas sociais. Ela, na verdade, desagradou as suas bases políticas. Isso foi um erro de primeira grandeza. Mexeu no seguro, do emprego, né? Ela tinha que fazer uma política de expansão do gasto público. Nossa infraestrutura é uma porcaria, tá certo? A infraestrutura econômica. Nós precisamos de estradas boas. Por exemplo, eu viajei, fui fazer uma pesquisa no Mato Grosso do Sul, eu fiquei impressionado com as estradas são uma porcaria. Nós precisamos de uma ferrovia para trazer a soja de lá para chegar nos portos, tá certo? E esses investimentos não são feitos. E quem que vai fazer? O setor privado? O setor privado não faz investimento. Na verdade, o setor privado faz capitaneado pelo Estado, tá certo? Com as garantias do Estado. Então, nós precisava asfaltar as estradas, reconstruir a infraestrutura. Os investimentos em energia elétrica são muito menores do que o crescimento médio da demanda.
Daqui a 3 ou 4 anos, nós vamos ter apagões atrás de apagões. E aí? O que nós vamos fazer? Agora, o problema com Dilma é que, no segundo governo dela, já não havia mais ambiente político, né? Quando o Nelson Barbosa, que você citou no primeiro bloco, quando ele toma as rédeas da economia, já não havia ambiente político para fazer. Pois o é. empresarial, né? Porque o empresarial, ele também já não acreditava, não só político, mas uma coisa maior que veio ocorrendo dentro do governo Dilma é que ela conseguiu brigar com todos os setores, né? Ela conseguiu desagradar gregos e troianos, né? Não precisamos deixar só no âmbito político. E as pessoas que poderiam fazer esse investimento, elas desacreditaram do Brasil, né? A crise é de confiança. E até quando uma pessoa morre, nós chegamos lá, você vai lá consolar a viúva, os parentes, né? Olha, ele morreu, mas foi para o céu, né? Era uma pessoa boa, né? Até no pior momento da nossa vida aqui, que é a morte, você vai lá tentar dar uma palavra de consolo. Não foi inspirado nenhum tipo de bondade para a economia, nem para os empresários, nem para ninguém. Quer dizer, a não ser o que a gente está vendo, a Lava Jato está demonstrando que as únicas bondades que foram feitas aí foram para um grupo, né, muito restrito. Sem partidos, né, porque parece que é uma coisa muito ampla. Hoje parece que já começaram, a Polícia Federal começou também com situações lá no BNDES, parece que tem muita coisa em andamento, então a coisa parece que é muito ampla mesmo. Mas é exceção disso, em termos de empresário, de empreendedores, isso a gente não enxerga na economia. E quando você começa a perceber que o funcionário público, que é uma pessoa que é um prestador de serviço, que merece ganhar bem e tudo, mas hoje o objetivo das pessoas é se tornar um funcionário público e não um empreendedor, ou seja, quando você fala, vou abrir uma carrocinha de cachorro-quente, todo mundo fala, mas você é louco? Você vai... Tem imposto demais, tem lei demais, você vai ser multado pela prefeitura, você vai ser multado por tudo, você vai ter prejuízo. Não faça isso, vai estudar para um concurso. Então, o empreendedor ele não tem esse desejo de ir para a rua, de abrir a sua empresa, de contratar pessoas, não tem um ambiente econômico favorável para o empreendimento. Mas eu discordo um pouco dessa visão, porque quando a gente olha, por exemplo, os dados de investimento internacional e de reservas internacionais durante o governo Dilma, não há redução. Não há redução expressiva, principalmente no primeiro ano de governo, né? Então, a Dilma ela tomou o conselho errado. Por quê? Porque ela ficou assustada com a manifestação de quem perdeu as eleições e resolveu fazer o programa ortodoxo que agrada, em princípio, os banqueiros. Ela criou um governo... Tem base nenhuma. E com uma cabeça de esquerda no social e com uma cabeça de direita na economia. Exatamente. Quer dizer, são coisas incompatíveis. Exatamente. É um governo... O Joaquim Levy é um homem de Exatamente. Um homem de banco, né, do banco. sistema bancário, né? Então, aqui, em vez dela... Quer dizer, o que ela tinha feito? Ela tinha que falar o seguinte, não, olha, eu ganhei, eu tenho 340 milhões de votos e vou fazer o meu programa. E aí, em 6 meses de gasto público elevado, tá certo? Você convence o empresário que você está fazendo estrada, tá certo? Vamos lembrar que quando Juscelino Kubitschek foi eleito, ele enfrentou vários golpes militares, vários levantes militares. Depois ele perdoou todo mundo. Foi um governo cuja credibilidade era próxima de zero, tá certo? E ele, com o programa de crescimento de 50 anos em 5, ele reverteu todo mundo. No final, só havia a turma da UDN tradicional que gritava contra ele. Então, a Dilma perdeu essa oportunidade. Perdeu essa oportunidade por quê? Porque no partido, infelizmente, no PT, não tem cabeças pensantes que não pensam com o coração, tá certo? O coração falou muito bem, o coração está na esquerda, mas o pensamento está na direita. É o que aconteceu, quer dizer, o grande exemplo que nós temos, esse é o meu medo. Uma mistureba, né? Gente, é o que aconteceu, eu escrevi um livro sobre isso, sobre a crise na União Europeia. Nós estamos no caminho da União Europeia.
E se continuarmos a implementar as medidas que estão sendo, não sei o que vão ser, eu espero que venha um pacote de bondades, mas o que tudo indica é que vai ser um pacote de maldades, aí nós vamos Cláudio, piorar. E tem um paradoxo aí, que eu acho que até o Ricardo, que é do mercado financeiro, pode falar para a gente, que eu acho que é um apoio meio que hipócrita às políticas ortodoxas que é dado pelo mercado. Eu acho que é mentiroso essa demonstração de que o mercado apoia e fica satisfeito e mais confiante à medida que vai se implementando e se apertando políticas ortodoxas. De contenção, do ajuste fiscal? Eu acho que sim, porque foi isso que foi feito com Levi. E é um apoio meio mentiroso, meio hipócrita, em que à medida que vão se desgastando os dados macroeconômicos, esse apoio vai sendo retirado também. A presidente foi minada politicamente com um ministro que era o Levi, pô. O mau uso do gasto público, né? Por que o mercado não gosta de políticas expansionistas? Por que o mercado não gosta, não se sente mais otimista para investir quando você tem um governo praticando políticas expansionistas? Bom, é muito difícil responder pelo mercado inteiro, porque são várias cabeças, mas o que eu percebo de uma maneira muito, muito clara é que a presidente Dilma, a ex-presidente Dilma, ela gastou muito mal. Então, as coisas que ela colocou efetivamente dinheiro não foi na infraestrutura, igual nós estamos falando. Você quer fazer uma economia crescer, você pode ter uma política expansionista, mas você pode efetivamente ter que investir na indústria, você tem que investir no emprego e não no empreguismo. Não é você colocar 400, 500 mil cargos para dentro do governo federal e isso vai te gerar um engessamento dentro do orçamento e um rombo extremamente alto. Então, o gasto, teve o gasto, mas o gasto foi mal feito. Se pegasse esse mesmo dinheiro, vamos construir estradas, vamos construir escolas, ou vamos criar mais concessões, ou vamos criar um modelo expansionista, mas um modelo galgado no crescimento da economia, deixar a economia trabalhar, né? E, por outro lado, ela deixou essa política de juros totalmente contrária a tudo que ela pregava. Então, se por um lado ela gastava mal, ainda pagando muitos juros do outro lado, que é uma transferência de dinheiro para os banqueiros e tudo. Então, eu trabalho no mercado, mas eu não represento nenhum banco, nós trabalhamos de maneira autônoma e isso é nítido, não precisa pagar 14% de juros ao ano, é muito juros. Muito bem, eu tenho de fazer mais um intervalo, Cena Política volta em poucos minutos. Segue Cena Política nesse terceiro bloco, debatendo a economia no governo interino de Michel Temer, com presença do professor da UFMG, Cláudio Gontijo, daqui Ricardo Reis, da XP Investimentos, demorou sair, XP Investimento, e José Antônio Bicalho, do jornal Hoje em Dia, colunista do jornal Hoje em Dia. Professor Cláudio, eu queria voltar a essa questão das propostas do governo Temer, mais especificamente. Estamos falando aqui de pacotes de bondade ou de maldades, e uma das propostas, duas propostas colocadas aí de antemão, são a reforma da Previdência, com elevação da data para a aposentadoria, da idade de aposentadoria, falam em 65 anos, tanto para homem quanto para mulher, e outra proposta, flexibilização das leis trabalhistas. Essas propostas vão ser no campo da bondade e da maldade? Qual é a análise sua? Cláudio, posso complementar? Pode.
olha só, é legítimo que o Temer faça reformas aprofundadas nesse campo? Quer dizer, ele teria legitimidade para tocar uma reforma previdenciária profunda, por exemplo? Olha, o que eu acho, que primeiro ele não tem legitimidade nenhuma, não é? O que ele está aproveitando é um momento na situação política nacional para fazer as coisas que tem, que quer dizer, como se conseguiu um fato inédito no país, né? Que é tirar uma presidente que, na verdade, não tem alguns juristas famosos aí dizem que não há crime, né? Então, isso foi um fato inédito. Que não tem culpa no cartório da corrupção, não tem. Ela não Mas foi tem culpa no cartório da política, da política, isso é claro. Fez uma política de tiros no pé, né? Mas então, eu acho que, primeiro, né, é preciso dizer o seguinte, né? Quando você tem para fazer políticas antipopulares, antipovo, tá certo? Maldades, você tem que fazer como fez Fernando Henrique Cardoso, que foi eleito porque terminou a inflação, e aí fez um monte de reformas que acabou com o crescimento econômico desse país. Vamos falar em português, tá certo? Claro. Né? Então é a mesma coisa que eu acho que vai acontecer agora. Você vai aproveitar esse clima de mudança, de quebra das regras institucionais e colocar goela abaixo coisas que seriam, num cenário político normal, inaceitáveis. Tá certo? Mas, no seu entender, ele teria condições sociais para fazer isso? Pois porque esse é um dos problemas estão na rua aí, né? Que o Ricardo levantou. O problema é o seguinte, não é? O país não está inerte. Tá certo? Por exemplo, um dos erros de estratégia política, eu não sou cientista política, foi essa tentativa de prender o ex-presidente Lula, que não está envolvido na lista da Lava Jato, né? Aquilo foi Ora, aquilo levantou a militância política, não é? A própria presidente Dilma, se você olhar hoje, a opinião pública já mudou tanto que hoje, por exemplo, a rejeição do Miguel Temer é 94% por dar da Folha, que não é a instituição mais isenta do mercado. Tá certo? E outras coisas. Então, o cenário político, e isso leva à instabilidade. Não é? E você vê um ministério que não tem consistência nenhuma. Tá certo? À frente de um ministério de Indústria e Comércio, o que nós temos? Nós temos uma pessoa que não tem experiência nenhuma no assunto. Então, isso cria um clima, tá certo? Cria um clima. Agora, eu realmente acho, né, que isso vai ser feito, porque esses são os momentos, esse é o plano mais geral. Não é? Agora, infelizmente, porque a Europa está fazendo flexibilização das relações de trabalho, tem 15 anos e cada vez pior. A participação da Europa, do PIB da Europa no mundo é cada vez menor. As pessoas apresentam aqui a Alemanha como exemplo. O PIB da Alemanha cresce a 1,7%, tem 15, 20 anos. Isso é exemplo para a gente? A gente pode crescer 1,7%? Quem que cresce mais? É a China. Por quê? Porque tem estatal, tá certo? Porque tem governo que investe, porque tem juros subsidiados para tudo quanto é lugar. Quer dizer, tem pacote de bondades um atrás do outro. E é isso que nós precisamos. Olha aqui, e cresce há décadas, né? Não é um ciclo. O nosso crédito caiu esse ano 10%. O Ricardo levantou 10% o crédito para as empresas. Para a pessoa física caiu 7%. Ora, você tem mais uma inflação nos últimos 12 meses de 10%, dá uma queda de 20%. Isso é uma coisa, isso é uma estupidez. Então, você não tem um modelo nem baseado no consumo, e eu não concordo com o Ricardo, que falou que a Dilma gastou mal, não. O que ela cortou, basicamente, foi investimento. Cortou 70% dos investimentos. Tá certo? Quando eu falo que gastou mal, professor, desculpa, mas assim, porque, na verdade, o que deveria ir para o investimento, ela gastou com criação de ministérios, ela criou com coisas que não te trazem retorno. Você compra um sofá para a sua sala, você tem 10 mil reais no nosso orçamento familiar. Você pode gastar esses 10 mil reais para abrir um negócio
onde você vai tentar ter um retorno, fazer um investimento com aquele dinheiro, ou você pode comprar um sofá para sua sala, que daqui a 2, 3 anos já não tem valor, você não vai conseguir. Eu concordo com você em tese. Um sofá de grife. 10 mil reais. Não, eu concordo sim, mas então vamos pôr 5 mil aí. Ô, Ricardo, eu concordo em Grécia, mas se você olhar a execução financeira do Tesouro Nacional, você vê que isso aí não representa nem 0,01% do gasto, tá certo? O gasto... Gastou em juros, professor. A folha... Hã? Gastou em juros, mas principalmente. Isso aí cai. Ela ainda pegou dinheiro no cheque especial para gastar. Exatamente. Não, bobagem não. Bobagem é porque a arrecadação pública, a arrecadação já caiu 7%. Tá certo? Por quê? Porque a economia desacelerou. Por que desacelerou? Porque ela fez o programa de ajuste. E agora vem um programa que ainda não foi anunciado, mas... pelo que se tem ideia, vem outro programa, o terceiro programa de maldades, num país que está convulsionado. Isso, para mim, o Temer vai ter condições políticas de implementar esse é o problema. E o Ricardo aí tem toda a razão. Como é que você vai argumentar isso? Nenhuma. O Temer não tem condição nenhuma de implementar, porque agora ele ainda vai ter um cenário pior do que a Dilma teve, né? Porque a Dilma... Ela contou com o Movimento Brasil Livre. Tem a imagem ali do Temer e do Cunha, né? Saiu, toda vez que eu falo da imagem, ela sai, depois volta agora. Então, foi para a rua, né, esse Movimento Brasil Livre e outros aí, não sei exatamente os nomes, eu não me identifico assim, com nenhuma linha política, né, nem nada. E agora, quer dizer, os coxinhos, né, como se fala, ficou apelidado, os vermelhinhos, não sei exatamente, mas... Hoje o Temer, se coxinhas ele aumentar... petralhas. Petralhas, enfim, eu não vou entrar nisso, porque eu não tenho partido, só eu faço o programa aqui, eu faço meus comentários. Se eu falar alguma coisa do PSDB, você fala que eu sou petralha. Se eu falar alguma coisa do PT, eles falam que eu sou coxinha. Jornalismo é isso, né? Você fica... eu não sou jornalista, não, mas geralmente eu apanho dos dois lados. Costumo apanhar dos dois lados. E geralmente o que eu quero falar assim, que hoje o Temer, se ele for falar em aumentar imposto, o pessoal da Fiesp já falou que o pato volta para a rua. E o pessoal do PT, que já não gosta do Temer, vai todo mundo. Então, hoje a manifestação contra o Temer, se ele implementar esse programa que ele está falando, vai ser muito maior do que foi contra a Dilma, porque ele vai juntar os coxinhos com os vermelhinhos, ou petralhas, e sei lá quais são os termos exatamente, mas não foi por mim. Mas falando em Tucano, nós temos aí agora o Serra como ministro das Relações Exteriores, chanceler do país, né? Sim. Ele, a imagem do Serra ali, que é o pretenso candidato do PSDB à presidência da República, já que o Aécio tem enfrentado sucessivos problemas, inclusive nessa delação. Cuja função, segundo vários comentaristas internacionais, é tirar o Brasil dos BRICS. Porque nós temos que entender, gente, que essa briga no Brasil é uma briga muito mais ampla. Porque nós vivemos uma guerra internacional hoje em termos monetários, que é, de um lado, o ouro, e bancado pela China, tá certo? Que tornou-se a sua moeda conversível no dia 17 agora, né? Conversível, o yuan virou conversível em ouro, mas não é conversível em dólar, tá certo? E ela está emprestando, inclusive, para a Arábia Saudita, e vai receber ou em ouro ou em yuan, contra o dólar. O petrodólar, a briga hoje é uma briga internacional e o Brasil está nela. Então, nós não estamos, esse movimento político no Brasil não está desconectado dessa briga mais ampla internacional. Tá Mas certo? E agora com o Serra? Pois é, o Serra é uma pessoa para tirar o Brasil dos BRICS. Isso aqui tirar do Banco de Desenvolvimento dos BRICS e afastar o Brasil do padrão monetário alternativo que está sendo criado pela China. Eu não tenho esse conhecimento todo. Esse banco de desenvolvimento dos BRICS, ele tem a potencialidade de ser um instrumento de alavancagem de infraestrutura gigantesco. Gente, os Estados Unidos têm um déficit, tem um déficit anual de 400 a 500 bilhões de dólares em conta corrente. Ele hoje é a segunda economia industrial do mundo. Tá certo? A China, em PIB, desde o ano passado, o PIB da China ultrapassou, mas nos Estados Unidos, como o setor financeiro representa 10% do PIB, se você olhar a indústria chinesa deve ser mais ou menos 70% maior do que a indústria norte-americana.
Os Estados Unidos hoje perde nos mercados internacionais em todos os setores. O maior exportador de armas só não é a Rússia porque os Estados Unidos têm os seus mercados cativos, tá certo? Então, hoje, os Estados Unidos não têm mais a hegemonia econômica. A única hegemonia que os Estados Unidos têm é o dólar. Ele gasta mas com o cheque Serra especial. Vamos colocar o lado dele também, diz que vai voltar a política para o México, para a Argentina. Ele foi até... Estaria hoje, né? Não sei se já voltou na Argentina. Porque a Argentina houve a mudança de governo. Né? Enfrentou até manifestações na Argentina. Mas a Argentina, porque a Argentina mudou. A Argentina era um país mais alinhado, tá certo? Sim, e se agora o México. O México está na AFTA há quanto tempo? O Serra, ele me parece, tanto ele quanto o Meirelles, muito preocupados. Eu não sei exatamente essa questão dos BRICS, mas eu vejo que eles são os futuros candidatos à presidência em 2018. São dois nomes extremamente fortes. Estão jogando com isso, né? Que vão tentar criar, né, ter essa credibilidade para emplacar em 2018, na falta de líderes que nós temos hoje. O Temer prometeu que não vai se reeleger se ele ultrapassar esse período aí da interinidade depois do governo. Se é que pode se acreditar em político, né? Ele Mas disse que não vai. O PMDB nunca gostou de ser um presidente. Ele sempre gostou. O PMDB, desde 1985, talvez, ele vem trabalhando desde o Sarney, quer dizer, caiu o Tancredo, já entrou o Sarney e assim o PMDB vem se perpetuando. Eles não querem ser a cabeceira, eles preferem estar no segundo plano, né, sempre. Então, acredito que a briga vai ser Meirelles com Serra. Com Serra. Muito bem, eu faço agora mais um intervalo. Cena Política volta em instantes. Segue Cena Política nesse último bloco, debatendo a economia no governo interino de Michel Temer. Ô professor, a gente está falando aqui dessas questões de economia e tudo mais, estamos esquecendo, também o Ricardo Reis, quero que também fale sobre isso, do Jucá, o Ministério do Planejamento, que caiu hoje, né? Caiu, ele disse, licença, isso é eufemismo, né? Caiu realmente. A indicação mais certa de Temer seria de um técnico, de um economista, para o lugar dele, ou deve insistir nessa linha política? Olha, eu não sei, porque eu não sou cientista político, então fica difícil eu responder essa pergunta. Eu só sei que o Temer está com uma bomba na mão. Mas sob o ponto de vista econômico? Ele está com uma bomba na mão, porque como é que você segurou, como é que você reduz gasto público? O que você faz? Quem faz isso é o Ministério do Planejamento, não é o Ministério da Fazenda. As pessoas confundem as coisas. Sim. O Ministério da Fazenda é o caixa, é o que paga, tá certo? Agora, como é que é feito o gasto público? O gasto público é o seguinte, você tem um orçamento, você recebe autorização do Ministério do Planejamento para gastar. Você só pode gastar, empenhar, chama empenhar. Você faz o empenho, com o empenho é que você faz a contratação de qualquer coisa. Porque senão, você comprar sem dinheiro, o empenho é a nota de compra. Então, você faz o empenho, depois esse empenho é liquidado, que você recebeu o produto, tá certo? E aí o Ministério da Fazenda paga. Então, o Ministério da Fazenda, na verdade, é só o caixa. Mas quando trabalha junto, você faz um planejamento, é o seguinte, você tem um orçamento de 100 milhões, eu te libero só 70. Então, você só consegue gastar 30. Aliás, eu estava vendo aqui, há pouco tempo, alguém reclamando de um tribunal porque o orçamento dele só dá até setembro. Depois vai fazer o quê? Vai fechar o tribunal? Então, nós estamos vivendo numa situação de controle do gasto público extremamente irracional. E agora, como que você vai fazer? Tanto que o primeiro fato foi muito importante do Henrique Meirelles ter dito que o déficit primário vai para 170 milhões, porque ele aí pode liberar
o gasto para essas Barbosa, coisas. o ex-ministro, falou que isso aí é um grande cheque especial. Não, né? mas é um ministro que saiu, assim, infelizmente, o Nelsinho eu conheço pessoalmente, né? Então eu... Pode criticar, né? Não, eu fico constrangido de dizer, né? Porque eu o chamava de Nelsinho, tá certo? Ele fez na mesma escola, nós não fomos contemporâneos, mas o Nelsinho, no meu ponto de vista, né, pisou na bola. Por quê? Porque ele fez a política do bandido. E no seu entender, deve entrar um técnico, deve entrar um político aí? Eu vou... Alguém tem um nome aí? Alguém tem alguma indicação? Se eles tiver uma indicação aqui, ele vai ser indicado. O Pedro Parente, que era o nome indicado, né? Seria ele, mas ele está no... mas... Pode tirar ele do Banco do Brasil? Olha... Então ele está na Petrobras, né? Petrobras. Pode tirar ele da Petrobras. Eu acho que o governo Temer, ele efetivamente ele vem com os mesmos vícios do governo Dilma, né? Essa parte política é muito exaltada e na verdade, o presidente Lula, quando assumiu lá em 2002, né? Foi em 2003, né? Foi eleito em 2002, ele efetivamente ele não quis meter nenhuma bola de curva. Foi onde a coisa começou a deslanchar. Ele não quis inventar, não quis fazer moratória, não quis criar situações. Mas muita gente alega, mas ele teve uma onda e surfou uma onda de crescimento. Que bom que ele surfou, que poderia ter perdido também, né? Quantos incompetentes tiveram aí várias ondas e não conseguiram fazer nada. Mas ele poderia ter sido ousado. Ele tinha ambiente político, ele tinha uma base política, ele tinha uma economia que estava crescendo, ele tinha uma economia internacional que o favorecia. E ele não foi em nada ousado. O Brasil cresceu menos que a economia mundial. O fato é que ele pisou no freio, só que a locomotiva estava tão acelerada que arrastou o Brasil, mas é verdade. Eu acho que a credibilidade do Lula, né, ela sempre foi colocada muito em xeque, né, até hoje é colocada em xeque. Várias pessoas não toleram até hoje. Mas ele chegou a ser e efetivamente, eu acho que ele fez a coisa que ele deveria fazer. Ele não deveria nem mais nem menos. Eu acho que ele deveria efetivamente fazer. Em 2009, ele colocou ele inventou moda. Aí, quando ele colocou a Dilma e efetivamente ele quis colocar a nova matriz econômica, né, que isso foi no governo dele, que ele começou a permitir, e aí ele começou a querer meter bola de curva, a coisa começou a desandar desde 2009 para cá. Essa metáfora sua do futebol é muito boa, né? Folha seca do Didi de curva, né? Mas eu queria, aproveitando aqui o final do programa, coincide com o declínio da economia internacional. A crise internacional começou em 2009. Então, como é que pode ser atribuída ao Lula? Sim, mas se ele mantivesse uma política de crescimento e não inventasse, não deixasse para lá o pagamento obrigatório da responsabilidade fiscal, se nós retornarmos em 2009, ele começou a deixar de lado esse pagamento de juros aí. Ali ele começou a avacalhar um pouco a responsabilidade fiscal. E nesse momento o Brasil começou a perder credibilidade. A lei de responsabilidade fiscal é boa para quem não a conhece. Eu já estou escrevendo um livro sobre o assunto, né? Que é um belo nome, mas coloca o Brasil em várias. Hoje o Temer tem um grande problema, porque ele precisa contingenciar as despesas, porque senão ele vai ser indiciado pela lei de responsabilidade fiscal. Como é que a Dilma fez isso? Ele também vai pedalar, né? Não, pedalar é outra coisa, né? Pedalar nem crime de responsabilidade fiscal é. Então, quando você... ele vai gastar mais do que arrecada, né? A responsabilidade fiscal, ela exige que você seja mais estritamente econômico. Que você equilibre, que é uma mentalidade de pré-Keynes, a mentalidade da década de 30, e que levou... Eu sempre digo o seguinte, estourou um bujão de gás na cozinha, aliás, estourou um bujão de gás, não, uma panela caiu e pegou fogo como é que chama? Na toalha lá na cozinha, e aí pegou fogo no prédio. Isso que fez o acordo de Maastricht com a Europa. E é o que está acontecendo com o Brasil. A lei de responsabilidade fiscal coloca dilemas insolúveis para o governo brasileiro. Professor, eu queria aproveitar esse restante do programa
faltam aí 4 minutos, para ver agora sobre a economia de Minas, em que também tem uma situação aí difícil do governador Fernando Pimentel. Houve agora novo indiciamento dele, indiciamento não, ou nova revelação, denúncia, do operador, né, do chamado Bené, Benedito de Oliveira Neto, né, se não me engano, Bené, que disse que passou a Pimentel cerca de 10 milhões de reais. Dizem aí nos bastidores que a situação dele está muito difícil. Como é que isso impacta aqui em Minas, no entender dos professores, dos economistas? Olha, Minas está numa situação extremamente caótica. Por quê? Porque, em primeiro lugar, ela herdou um déficit de 8 bilhões de dólares, de reais, deixado pelo governo tucano. Tá certo? Ninguém fala sobre isso. Eu fiz esse cálculo, tá certo? Para o Tribunal de Contas de Minas Gerais. 8 bilhões pelo governo Aécio, Anastasia e o Pinto Coelho, tá certo? Então, deixou um rombo enorme. E uma característica da economia mineira é o seguinte... Quer dizer que o chamado choque de gestão significou, na verdade, para valer esses 8 bilhões de vermelho. Ele ajustou a conta no primeiro ano aos custos da prestação de serviço público, a polícia ficou sem verba, etc. E depois ele deixou um déficit de 1 bi. Agora, a situação é pior ainda, porque quando a economia brasileira se resfria, a economia mineira fica com pneumonia. Ô, professor, e é muito irônico porque a economia mineira, que é muito baseada na indústria, na siderurgia, na Fiat, na indústria automotiva, e a indústria que apoiou o impeachment, o Paulo Scaff em São Paulo desde primeira hora, e aqui em Minas esse apoio veio aos 45 do segundo tempo, mas veio também, e se coloca no Ministério da Indústria e Comércio um representante da Igreja Universal do Reino de Deus. Quer dizer, para o Paulo Scaff deve ter sido... Até que em termos econômicos, a Igreja Universal está indo muito bem, viu? Né? Mas não é indústria. Mas tudo bem, sem mais comentários. Sem comentários, não precisa mais. Mas e aí, professor? É isso. Ricardo? Eu entendo muito pouco da economia mineira no estudo. Basicamente, eu vejo as condições mais macroeconômicas do país e acredito que aquilo que está sendo falado aqui realmente... O mercado só se rege pela economia nacional, né? Em síntese. Ele mexe também nas economias regionais, mas bem menos, né? Realmente a gente está mais voltado, mais preocupado com essas políticas macro. Então, eu prefiro não opinar no assunto que eu verso muito pouco aí. Tá certo. Olha, agradecer nunca é muito. Agradeço novamente a presença de vocês. E Cena Política agradece principalmente a quem acompanha o programa de debates toda semana. Até a próxima semana com um novo debate.